Então, first of all, it was so amazing to hear all these presentations. And first of all, I would like to warmly thank all the organizers and thank you. It's such a nice pleasure to be here. And I'm gonna talk about my article. The article, it was my contribution to Rosa magazine. But at the same time, I would like to share with you some thoughts about the second article that I'm working on with to propose to Kenneth David Jackson. I saw he is here online, maybe. And I'm working on this article. And then I'm this presentation, the time that was allowed to me, I would like to use this time to be between both articles. So, o título do meu primeiro artigo, now I'm switching to Portuguese language, it is o poema e a margem de recusa. E o segundo artigo no qual estou trabalhando é uma ética do menos, não an ethics of the less. E o que eu tentei mostrar no primeiro artigo foi algo que o Augusto de Campos, neste livro chamado A Margem da Margem, ele encontra em Décio Pinhatari essa formulação de estar à margem da margem. E o que, neste cálculo do Augusto de Campos, que vem do Décio Pinhatari, eu busquei esta ideia de margem, busquei demonstrar nesse artigo esta ideia de margem, como o poeta constrói esta margem, construindo uma margem com cálculo, e com um cálculo da imaginação, e também com essa dimensão da recusa, a força da recusa, a potência do não, na obra de Augusto de Campos. Então, buscando no manifesto, ou o piloto para a poesia concreta, de 1958, eu encontrei a dimensão material da palavra, o som, a forma visual e a carga semântica, para visitar ou revisitar esse processo, essa forma de criação do Augusto de Campos nas obras dele. E desde O Rei menos o Reino, de 1951, já mencionado pelo Marcelo, os procedimentos dessa força do não foi considerada pelo poeta como uma espécie de pedra do toque, né? Ou algo que poderíamos chamar da materialidade do não. Acontece que existe um processo de filtragem que o manifesto produz e que, no meu ponto de vista, existe uma forma de retirar ou de filtrar toda a angústia que existe no Rei menos o Reino e desde então, depois do plano piloto para a poesia concreta, o que vai passar a existir é uma dimensão muito mais apurada da lírica em Augusto de Campos. Então, esse aspecto do efeito do manifesto que retira a carga de angústia do Augusto, filtrando a modo de depurar para obtermos um efeito lírico. E esse lirismo vem pela imagem, como eu irei demonstrar no final da minha apresentação, que é uma intradução, because we are using here a term which was invented by Haroldo de Campos, transcreation. E Augusto de Campos ele utiliza outras formas internas de tradução, como intradução. I don't know if translation could be a good term for that. Mas eu gostaria de dizer, não é, nessa minha apresentação, no final, uma intradução que ele faz do poeta italiano, o Leonardo Sinisgalli. Então, o não, ele é uma medida
de recusa, e essa recusa ela produz um espaço físico que pode ser considerado na margem da página, e que também é um espaço entre aquele que nega e o que foi negado por ele. Essa seria, então, a ideia de margem. A diferença colocada entre a pessoa que nega e o que ele nega. E o poeta atua nessa zona. E cada palavra é importante para esse gesto. Então, em relação a isso, Augusto de Campos ele é um caso singular, se podemos dizer, em worldwide literature, porque em toda a sua poesia, nas traduções e na crítica, ele é o grande poeta que atua para dizer não, né? He is acting to say no. Talvez até um não no sentido muito gentil e elegante, como nós temos o termo declination ou declension, que significa uma recusa cortês, que no caso, embora seja um uso raro, mas o Augusto de Campos ele mantém esse senso, esse sentido da declinação. E talvez seja esse o ponto que talvez seja o ponto central, este não, do qual a poesia do Augusto de Campos ela é feita, deste menos para o não. O autor tenta extrair o máximo deste espaço que pode ser qualificado como margem. Então, esse foi o ponto que eu trabalhei no primeiro artigo. E agora, no segundo, eu tento desenvolver essa dimensão que a obra do Augusto de Campos se mantém sob o fio do poema, da crítica e da tradução, a partir de uma ética do menos. Afinado com tal perspectiva, a sua obra dá continuidade a uma ética da poesia, que acontece a partir das declinações possíveis da palavra menos, ressaltando termos tais como recusa, anti-negação. Assim, temos uma aglutinação, o termo poeta, para dizer poeta menos. É uma aglutinação para dar um sentido a algo que é menor, dando margem para essa forma menor da poesia e que vai encontrar um correspondente com a anticrítica, com a intradução, e deste modo, o Augusto de Campos ele é um leitor, realizador, extremamente apurado em termos de formas menores, das quais o poema seria um ato concreto de subtração. E aí, nessa ética do menos, eu trouxe apenas um exemplo do livro já mencionado, eu vou compartilhar com vocês rapidamente. Vocês conseguem... Acho que é este aqui. Bom, é um poema é um poema que ele traduziu. Nós temos este poema, Uma Nuvem de Corvos, e nós temos aqui a forma deste poema. O que acontece é que ele achava o poema muito longo, e ele acabou com um fragmento de uma imagem que o comoveu muito, que é esta, né? Una nube di corvi dal mil cielo se posata esta sera nel tuo specchio, que é justamente essa parte final. E a introdução do Augusto de Campos é esta, que está nesse artigo Nuvem Espelho para Sinisgalli. Uma nuvem de corvos do meu céu pousa quando anoitece em teu espelho. Essa parte escura, enquanto que ele mantém na intradução una nube di corvi dal mio cielo se posata esta sera nel tuo specchio. Esse jogo de intradução que existe na obra de Augusto de Campos, ela pode ser identificada aqui nesta intradução, de modo que nós temos tanto a tradução do poema, quanto essa dimensão visual que tem um conhecimento das fontes,
de como entender essa passagem de uma língua para outra e o próprio texto crítico. E aqui eu concluo a minha breve apresentação, dado que o tempo ele é muito escasso, mas antes disso eu gostaria de compartilhar com vocês o vídeo que sintetiza um pouco da exposição de Augusto de Campos, feita aqui em Zurique, na Fotobastei, e tivemos a presença da Simone Homem de Mello para lançar essa antologia, Poesia, do Augusto de Campos, traduzida para o alemão. Também lançamos a edição comemorativa do Rei menos o Reino, uma plaquete e uma espécie de folheto que eu posso compartilhar depois com vocês, o arquivo virtual, o PDF. E desde já, thank you very much for your attention. Muito obrigado.